E agora eu vou falar sobre a nossa linda flor, a nossa vulva. Por que eu gosto de falar flor, né? Porque realmente se a gente for olhar na natureza, né, a gente tem tantas flores que parecem a nossa vulva e como que as pessoas foram tentando deteriorar, tentando de forma pejorativa, de forma negativa, falar que a vulva é feia, que a vulva é mal cheirosa. Enfim, são tantos estereótipos, tantos tabus, tantos mitos envolvendo, né? Tudo relacionado à sexualidade e com a nossa vulva, a forma do patriarcado querer nos menosprezar, foi fazendo que a gente aceitasse isso como verdade. E eu gosto muito de falar para você, mulher, se olhar com mais carinho. Visualmente muitas mulheres querem inclusive fazer plástico para melhorar e deixar ali a vulva parecendo uma vulva infantil, como muitas atrizes pornôs fazem, e assim os homens acham que tem que ser, e não é assim. Né? A nossa vulva, claro, se você olhar assim, nossa, já é uma perfeição no seu corpo. É só olhar com uma forma de carinho e tal e ver a beleza que ela pode ter, né? Se a gente bate o olho assim, às vezes pode não gostar tanto, mas aí começa a olhá-la com mais carinho, a tocá-la, a proporcionar ali mais prazer e você vai tendo ali, fazendo as pazes com essa parte do seu corpo, né? Que é tão querida e nos proporciona tantos benefícios e tantos prazeres, ok? Inclusive, entender o potencial sexual que ela nos proporciona, né? Então, a gente ainda escuta muitas mulheres falando, eu sou frígida, eu não sinto prazer, enfim. E quando vai ver é só essa falta de estimular o próprio corpo. Se você ainda não consegue, existem exercícios que eu inclusive trabalho com algumas alunas, ela começar a tocar o seu próprio corpo, porque isso é o que mais proporciona autoconhecimento, é o que mais desperta sensações que às vezes está retraída, às vezes o nosso psicológico trava o nosso corpo e a gente manipulando mesmo, assim consegue. Se você ainda não conseguiu também se libertar e ainda também não criou coragem de vir fazer os exercícios, né, através da minha consultoria, peça para o seu parceiro. Se ele é parceiro na cama mesmo, ele pode vir a te ajudar nisso, né? Então se às vezes você não consegue se tocar, mas deixando o outro fazer, comece assim, né? E aí isso tudo ela vai te proporcionando prazer, você vai fazendo ali as pazes com ela no espelho e vai vendo que ela realmente é uma flor linda e maravilhosa, né? E começa, inclusive, na natureza, começa a perceber ali, né? Vê uma orquídea, já vê uma vulva, já vê ali outra flor que parece a vulva. E aí você vai vendo como esse jardim pode ser lindo e admirado, né? E quanto ao odor, meus amores, para com essa ideia de achar que vai ser um perfume de rosas. Ela é uma flor, mas não tem, às vezes, aquele aroma floral, né? Então, ela tem um aroma de vulva mesmo. Se tu quer uma coisa cheirosinha, vai cheirar ou vai lamber um vidro de perfume, tá, meu bem? Homens e até as mulheres, né? Em muitas relações homoafetivas também, muitas mulheres, por ela ter essa coisa travada com ela, achando que a outra também tem que ser travada. Então, vamos todas as mulheres fazerem as pazes com os próprios corpos, e seja que formato de relacionamento tiver, você vai estar segura e vendo que esse odor é maravilhoso, é natural, né? Às vezes pode estar com um aroma mais, né? Um odor mais forte, e aí às vezes você fica bem incomodada, pode estar tendo ali algumas bactérias, né? Nocivas, enfim, algumas coisas ali que mudaram o pH, mas às vezes até essa mesma forma patriarcal que nos foi empurrada, que a gente tem que o tempo todo tá tampando a nossa vulva, não deixando ela respirar, tacando calcinha, tacando absorvente, tacando tanta coisa que vai fazendo com que ela fique com odor mais forte e ruim. Porque você tem que, pelo menos, é uma coisa que eu sempre oriento, pelo menos dormir sem calcinha. Porque, mulheres, deixa ela respirar, deixa essa flor respirar. Se você pega uma flor e o tempo todo, né, taca ali, por exemplo, um vidro em cima dela, ela vai começar a murchar. Não é o nosso caso, né? É só uma analogia. Não é, a gente não vai murchar, mas dali vai deixar ficar depois um aroma forte de flor que não é legal. Fazendo analogia com a própria flor, quando a gente passa alguns dias para deixar ela abafada, ou ela vai realmente perdendo
e isso ficando com odor não tão agradável. Então, vamos melhorar isso, vamos fazer com mais carinho essa análise do nosso corpo e fazer as pazes com ela. E, inclusive, eu quero falar partes de como é o formato da nossa vulva, porque muitas mulheres não sabem. E a gente tem muitas vezes que fica falando, é o homem que tem que saber, porque é ele que vai me proporcionar prazer. Não, homem não tem que ter bola de cristal, homem não tá sabendo nem o dele, vai saber o nosso. Né? E homens, vamos falar um pouco de vocês também. Eu sou mulher, não tenho genital masculino, mas já estudei sobre eles, é maravilhoso inclusive, mas a gente precisa entender e falar mais sobre vocês também. Mas esse é papo para outro vídeo, tá? Então hoje vamos falar sobre a linda e maravilhosa vulva, genital feminino, né? Então o que acontece? Esse desenho é clássico da gente achar aí no Google, eu mesma achei, a minha fonte foi no Google, né? E aí o que acontece? Poucas de nós mulheres entendemos. Por exemplo, erroneamente, todas as imagens achadas na internet tá assim, ó, como clitóris, e não tem do ladinho traduzindo, tipo assim, uma lupazinha mostrando como é que é o clitóris. Então, até hoje, muitas de nós mulheres vimos o clitóris com essa setinha, dizendo que é esse botãozinho aqui. Mas isso aqui é só a glande. No vídeo anterior eu falei sobre isso, né? Então, isso aqui é só a glande, é só esse botãozinho aqui que tá aparecendo. Então, aqui deveria ter uma lupinha mostrando como que é a parte interna, né? Aqui deveria ter também, aí mostrando uma lupinha de como é internamente o nosso canal vaginal, que é a vagina. Vagina, gente, não é isso aqui. A gente popularizou o nome como vagina, mas vagina é o nosso canal vaginal, ou seja, a parte interna da vulva, tá? Então, faz parte do órgão genital feminino, mas ele não é isso. E a vulva é o que? Essa parte, esse conjunto aqui, frontal do genital feminino. Aí lá pra dentro nós temos ovários, né? Tem útero, tem todo o outro restante do corpo, mas aqui eu vim falar especificamente da vulva, tá? Então, aqui, ó, nós temos o clitóris, que tá aqui por trás dos lábios exteriores. Essa aqui é a imagem antiga, hoje em dia as imagens já estão sendo postadas com nomenclatura mais aceita, né? Então, lábios menores, lábios maiores, era assim chamado anteriormente. Hoje, lábios externos e lábios internos, para as mulheres começarem a entender que, no geral, somos muito parecidas, porém, podemos ter essas diferenciações. Às vezes, algumas mulheres têm os lábios externos pequenininhos, o lábio interno maior, e aí se sentiu, ai, como assim? Não tô entendendo, o meu maior é dentro da... E aí, para evitar essa confusão, então, é lábios externos, lábios internos, ok? E aí, aqui, ó, botãozinho, a glande do clitóris, né? Abaixo está a uretra, que é por onde sai o xixi. Nós mulheres temos essa diferenciação, né? Onde sai o xixi não é o mesmo buraco que sai a menstruação. Aqui está, ó, a entrada do canal vaginal. Aqui é a vagina, ok? Por onde sai a menstruação, por onde tem a penetração genital, do dedo, da língua, enfim, né? A penetração, e por onde sai o bebê também, quando o parto é normal, ok? Então, é por aqui, ok? Então, muita gente fala, ai, quando eu tô menstruada, se eu usar absorvente interno ou coletor menstrual, não vou conseguir fazer xixi, como é que vai ser? Consegue. Mulheres, entendam, xixi e menstruação sai por buracos distintos. Uretra serve apenas para urinar. Ele, inclusive, não pode receber penetração, tá? A gente escuta muitas loucuras por aí, por aqui, nada de penetração, ok? Então, vamos entender um pouco mais o nosso corpo, tá? A ideia, esqueci de falar, aqui, ó, o anal. Então, nós temos 3 orifícios nessa região, uretra, vagina e ânus, ok? Então, esses 3 orifícios aqui fazem parte do órgão genital feminino, né? Então, vamos entender um pouco mais sobre ele, que é diferente do masculino. Por exemplo, a uretra e o sêmen, né? E a ejaculação sai pelo mesmo buraco, diferentemente de nós, né? Quando a gente tem orgasmos, a lubrificação escorre da vagina, ok? Da uretra pode até sair um líquido que ainda, né? Muitas mulheres falam que só teve orgasmo quando foi desse jeito, que é o splinter, né? Não é. Então, aquele jato que algumas mulheres às vezes têm uma facilidade maior de ter, é uma consequência do estímulo das glândulas que estão ali de Skinner, que estão ali na lateral da uretra, e aí estimulando pode sair algo que parece com urina.
mas isso não é tão comum assim como se parece, né? Não é a possibilidade quando a mulher teve orgasmo, às vezes com o estímulo durante o ato sexual, dali da uretra sai um líquido muito parecido com a urina. Tá? Então não é xixi, não é igual nesses filmes pornôs que saem aí jatos absurdos e tal. Não, quando sai algo bem simples, né? Não tão forte e não tão intenso como é das formas que querem nos mostrar que é, tá? Então vamos entender um pouquinho mais nosso corpo, entender que ele tem um odor natural, que ele tem uma aparência natural, fazemos as pazes com eles, ok? Cada vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão de higiene, sobre a questão de manipulação e assim vai. Hoje era só para apresentar. Beijos!